Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor se faz presente aqui. O Senhor fala conosco. Nós te pedimos, Pai, dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz, que nós possamos entender a tua mensagem, que nós possamos entender a tua palavra. Senhor, que nós possamos ser ter corações de aprendizes e ser discipulados por ti. Que nós possamos aprender contigo, Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai amado, fale conosco. Que nós possamos aprender a amar aquilo que deve ser amado. Que nós possamos aprender a apreciar aquilo que deve ser apreciado. Fale conosco, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, como eu disse, é um prazer estar aqui neste momento, estar aqui nesta noite, poder compartilhar da palavra com vocês. Meus irmãos, João, Jesus. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem acredita em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha carne, para que o mundo tenha vida. Eu lhes garanto, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não tem vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que se alimentar de mim viverá por causa de mim. João, capítulo 6, versículos 35, 51, dos 53, 54, 55, 56 e 57. Estas são palavras de Jesus. Ele é o pão da vida. Todas essas palavras se encontram no Evangelho de João, no capítulo 6. No capítulo 6. O lecionário, que é esse nosso guia de sermões, de textos, de leituras, para o qual nós devemos meditar, e pelo qual nós guiamos a estrutura e a vida da nossa igreja, nos propõe que nas próximas semanas a igreja medite sobre João, capítulo 6. Esse texto onde estão todas essas frases e ditos de Jesus. O pão da vida. É sobre isso que nós vamos estar começando a meditar agora. Por isso, esse é o título dessa nossa série de sermões, em que Jesus afirma ser o pão da vida, e por isso nós estaremos meditando nisso. Meus irmãos, esse texto, João capítulo 6, é um dos textos mais queridos e amados pela igreja antiga, pelos primeiros cristãos, nos primeiros séculos da igreja. E qual o motivo para isso? Deles amarem tanto esse pequeno capítulo? Apesar de, pelo menos na superfície, esse texto falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, toda a igreja percebeu logo que esse texto tratava sobre uma realidade que todos os cristãos vivem. Mais especificamente, esse texto se trata sobre a celebração da Eucaristia. Mais especificamente, esse texto fala sobre a celebração eucarística na comunidade do Evangelho de João, na comunidade joanina. E mergulhar na forma como eles entendiam a Eucaristia pode nos ajudar hoje a compreender melhor aquilo que nós celebramos hoje. Um Evangelho que é tão diferente, como foi enfatizado nessa manhã. A forma como João vem demonstrar a sua teologia eucarística não é baseada no rito de instituição do qual Mateus, Marcos, Lucas e apóstolo Paulo em 1 Coríntios vem declarando onde está a base para se fazer a Eucaristia e se celebrá-la. Eles encontram nesse texto, na multiplicação dos pães e dos peixes. A nossa história começa no capítulo 6, no primeiro versículo, com Jesus atravessando o mar. Jesus atravessa o mar e nós observamos que ele é seguido por uma grande multidão. Essa multidão que seguiu Jesus, porque o nosso texto diz, o narrador do nosso texto diz que eles viram os sinais que acompanhavam
a Jesus, principalmente na forma como os doentes eram curados por Jesus. O narrador da nossa história nos conta ainda que Jesus, logo depois de descrevê-lo sendo seguido por essa multidão, Jesus ele sobe sobre um monte. Nós observamos Jesus subindo sobre um monte e ali se assentando. Jesus se assenta nesse monte, se assenta. E para nós, essa ação de Jesus, de subir no monte e se assentar, pode parecer uma atitude um tanto quanto banal, não é mesmo? Afinal de contas, subiu no monte para sentar, provavelmente está só querendo ver a vista. Mas, para aqueles primeiros leitores do Evangelho de João, essa atitude aqui, ela possui muito mais significado. Essa atitude até mesmo acontece no outro texto, no outro evangelho. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte. Ele vai e senta. E os primeiros leitores sabem que Jesus está assumindo a posição de um rabino. Jesus está prestes a trazer agora um ensino extremamente importante. Nós estamos diante de um momento de catequese, em que o próprio Jesus está ensinando a igreja. Além disso, o narrador faz questão de nos trazer uma informação que é extremamente importante. Essa informação é extremamente crucial para que nós possamos entender aquilo que vem adiante. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. A Páscoa estava chegando. E tudo que nós lemos no capítulo 6 tem que ser lido no prisma da chegada da Páscoa. A Páscoa era a festa que celebrava a libertação da escravidão. A Páscoa celebrava o Deus que um dia libertou os antepassados do povo de Israel das garras de Faraó no Egito. Celebrava também o momento que, quando o cordeiro foi morto, o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das casas. E o sangue do cordeiro, que continha vida, impediu que o espírito da morte, o anjo da morte, tocasse nos primogênitos dos israelitas. Dessa forma, o povo foi liberto do Egito. Em seguida, o povo foi conduzido para, seguindo Moisés, atravessar o mar. Além disso, naquele tempo, a festa dos pães asmos, que se relembrava o dom do maná que Deus concedeu no deserto, também era celebrado na Páscoa. Essas duas festas separadas no Antigo Testamento se tornaram uma única festa no período próximo do Novo Testamento. Ou seja, a Páscoa agora não celebrava somente a libertação da escravidão por meio do sangue do Cordeiro, mas agora a Páscoa celebrava também a nutrição e o cuidado de Deus por meio do dom do maná. Essas duas coisas estavam intimamente ligadas na mente daquele povo: libertação e nutrição. A Páscoa e o maná. As duas coisas estavam ligadas. E algo importante a gente tem que levar em consideração aqui ainda, um fato histórico que está por trás das coisas que acontecem nesse nosso texto, que não está tão na superfície do Evangelho de João, mas é o que a gente tem que levar sempre em consideração quando a gente interpreta o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito provavelmente no ano 90 depois de Cristo. Nessa proximidade. O que dá em torno de 20 anos depois da queda do Templo de Jerusalém, da guerra em que Roma sitiou Jerusalém, destruiu o templo. Em algum momento, então, depois da destruição do templo em Jerusalém, a Páscoa já não era mais celebrada como ela normalmente deveria ser celebrada, com a morte de um cordeiro, como era, por exemplo, no tempo em que Jesus estava vivo. A igreja, no tempo de João, aprendeu a Páscoa de uma maneira diferente. Naquele tempo, a Páscoa era celebrada de uma forma muito parecida com a forma com que os judeus celebram hoje, fazendo aquela refeição, o Seder. A Páscoa passou a ser celebrada há cerca de 20 anos dentro de uma refeição.
E essa refeição é celebrada por judeus até hoje. Tem pessoas que acham que Jesus teve essa celebração e tem igrejas que celebram a Páscoa judaica faz essa celebração, mas ela veio depois de Jesus, essa celebração, tá bom? O Seder judaico. Mas tem igrejas que fazem isso. Judeus, inclusive, não gostam disso. Enfim, continuando. A partir de agora, com essas informações, a gente vai ter acesso, então, à forma como a comunidade joanina passou a refletir a relação de Jesus Cristo com a Páscoa. A Páscoa, que passou a ser essa festa do pão, já era, mas passou a ser exclusivamente do pão após a queda do templo, e a comunidade joanina vai refletir sobre essa Páscoa, sobre essa festa. E o que nós temos então? Jesus observa aquela multidão que o está seguindo, e a Páscoa está chegando, o narrador nos diz, Jesus levanta os olhos, observa a multidão, e ele diz então para Filipe, no seu momento de ensino, onde compraremos pão para lhes dar de comer? O narrador logo depois nos conta um segredinho, ao qual Filipe nem nenhum dos outros discípulos tem conhecimento. Jesus dizia isso para colocá-los à prova, pois ele sabia o que ele iria fazer. E Filipe responde para Jesus: 200 denários de pão não seriam bastante para que cada uma dessas pessoas recebesse um pouquinho de pão. Era preciso muito dinheiro para dar conta de fazer com que aquelas pessoas fossem alimentadas. Muito dinheiro, muito tempo de trabalho ia fazer com que aquelas pessoas fossem, inclusive, mal alimentadas. Filipe não conseguia enxergar nenhuma solução para aquele problema. André, outro discípulo de Jesus, ainda complementa o que Filipe fala. Aqui este menino que tem 5 pães de cevada e 2 pescados. Mas o que é isso para todas essas pessoas que estão adiante de nós? Os discípulos, eles não conseguiam enxergar qualquer solução para aquele problema que Jesus estava colocando adiante deles. Eles deveriam saber que Jesus é aquele que tem o poder de fazer muito mais do que eles poderiam querer, do que eles poderiam imaginar. Jesus já sabia que ele teria que intervir naquele problema. E então ele ordena que todos se acomodem. Havia muita relva verde naquele local. Essa é uma informação que João faz questão de enfatizar, talvez para que nós possamos lembrar do Salmo 23, em que fala que o bom pastor nos leva para pastos verdejantes para que nós possamos nos nutrir. Talvez. Haviam mais de 5.000 homens ali, conforme o narrador nos diz, e o narrador nos conta então que Jesus tomou o pão, deu graças a Deus, tendo dado graças, distribuiu aos convivas. E do mesmo modo, fez o mesmo com o pescado e os deu tanto quanto eles os queriam. Quando ele estava saciado, ainda disse aos discípulos: recolhei o que sobrou em cestos, a fim de que nada se perca. Então, eles recolheram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães, daqueles 5 pães de cevada que tinham excedido aos comensais. De alguma forma miraculosa, onde havia escassez de alimento, houve superabundância. Por causa de Jesus, uma enorme multidão não precisou passar fome. E havia tanto pão que eles conseguiram encher 12 cestos de pão. Na presença de Jesus, há superabundância. Há superabundância. Jesus vai muito além das expectativas do que qualquer um pode imaginar. E essa é a primeira lição que os discípulos deveriam aprender naquele momento. Onde havia completa escassez, Jesus fez um banquete. E nesse banquete, Jesus se transforma no anfitrião. E os pobres daquela multidão recebem títulos de comensais e de convivas, que são os títulos que nós damos para as pessoas que são convidadas para nobres banquetes. E as pessoas que viram esse sinal de Jesus, elas ficaram completamente maravilhadas. Verdadeiramente, ele é o profeta que vem ao mundo. Mas as pessoas não achavam que Jesus era somente um profeta. Pois no próximo versículo, o narrador nos diz que Jesus
sabendo que estavam vir para tomá-lo por força para fazê-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A mensagem desse texto é clara. Em Jesus nós temos superabundância. E ele consegue suprir a necessidade daqueles que o seguem. E além das expectativas que qualquer um de nós pode ter, os seus discípulos têm que ter a certeza de que Jesus pode tudo. Jesus pode todas as coisas. Os milagres mais impossíveis são possíveis com Jesus. Porém, existem ainda muitas outras sutilezas nesse relato de João que a gente tem que prestar atenção. Porque João está querendo ensinar isso para a gente. Mas muito mais do que isso. E prestar atenção nessas sutilezas que o evangelista João está querendo nos trazer aqui pode nos fazer aprofundar muito mais nas verdades que esse texto de João capítulo 6 possui. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esse banquete aconteceu em uma Páscoa, onde também se celebrava a doação do maná. Jesus é descrito 2 vezes, no versículo 3, no versículo 15, como subindo a um monte. Jesus chega pelo mar, seguido por uma multidão, e na próxima história, Jesus é descrito de uma forma como alguém que tem poder sobre as águas. Todos esses eventos, no passado, lembram uma figura muito importante do passado do povo de Israel. Que figura, meus irmãos? Vocês sabem. Vamos lá. Moisés, meus irmãos. Foi Moisés o homem utilizado no passado por Deus para libertar o povo do Egito na primeira Páscoa, fazendo com que o povo atravessasse o mar. Ele também esteve presente e foi uma pessoa extremamente importante no milagre do maná. Ele, inclusive, foi a pessoa que orou a Deus, perguntando: Deus, como é que eu alimento essas pessoas, de uma forma muito parecida com o questionamento que Jesus faz para Filipe. Moisés é aquele que viu o milagroso pão do céu descendo. Foi Moisés quem subiu ao Monte Sinai, uma vez para estar na presença de Deus e uma outra vez para trazer a lei de Deus e ensiná-la para o povo. Além disso, algumas tradições judaicas, que nós chamaríamos de apócrifas atualmente, tinham a expectativa de que esse profeta que viria profetizado, que o próprio Moisés profetizou, que um novo Moisés viria em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e 18. Um novo profeta, um novo Moisés. Algumas tradições entendem que esse profeta, que também seria uma espécie de Messias, diziam da seguinte forma essas tradições: acontecerá naquele mesmo tempo que o tesouro do maná descerá novamente do alto, e eles dele comeremos, essas pessoas comeremos desse maná naqueles anos, porque estes são os que chegaram à consumação dos tempos. O livro apócrifo de 2 Baruque, no capítulo 29, versículo 8, em que fala que o Messias viria, trazendo um novo maná do alto, e as pessoas de Israel que seguem esse Messias, que estão juntamente dele, elas, na consumação dos tempos, no fim dos tempos, comeriam um novo maná de Deus. Não é por acaso que o povo tenha percebido as semelhanças que haviam entre Jesus e entre Moisés, e tenha reconhecido que Jesus era o profeta que haveria de vir. Aquele povo reconheceu em Jesus um novo Moisés. E a relação quem é Jesus e quem é Moisés vai ser trabalhada ainda nesse capítulo, mas nos próximos domingos. Além disso, meus irmãos, a gente tem que prestar atenção na forma como João descreve o relato do milagre em si. Se nós observarmos a forma como João escreve, e principalmente, a gente não tem acesso ao grego, e a gente, infelizmente, não sabe tanto grego assim como deveríamos, mas observando o grego utilizado, Jesus ordena aos seus discípulos que faça o povo se reclinar como para uma refeição.
No versículo 3 nos é dito que Jesus se senta. Mas no versículo 10, uma palavra diferente. Jesus sentado diz que o povo deve se preparar para receber uma refeição. Anapesen, a palavra. Não vou mais repetir palavras do grego só quando necessário, tá bom? Então Jesus, passo 1, toma o pão. Passo 2, dá graças. E a palavra aqui é eucaristeia mesmo. Passo 3, ele distribui de Edoquém para todas aquelas pessoas que estavam preparadas naquele ambiente de refeição. Meus irmãos, a distribuição dos pães lembra um cenário um tanto quanto formal de uma celebração eucarística da igreja do primeiro e do segundo século. Jesus também distribui os peixes e todos ficam satisfeitos. E Jesus diz depois para aquelas pessoas: reúnam. E a palavra aqui é aquela palavra que lembra sinagoga, sinagegon, olha só, sinegagon na verdade. Reúnam os pedaços que sobraram para que nada se perca. E pedaços aqui é interessante, que a palavra que Jesus utiliza no Evangelho de João é taklasmata, difícil, mas todos os autores que vieram, que não estão na Bíblia, mas os primeiros cristãos após Jesus utilizam essa mesma palavra para se referir ao pão da ceia. A linguagem eucarística continua presente. Nós temos, então, diversos autores e escritores cristãos do primeiro século que utilizam as palavras que Jesus utilizou aqui. O reúnam, do sinegagon, e o taklasmata, para os fragmentos, os pedaços de pão, para falar sobre a reunião que as igrejas faziam da Eucaristia. E essas pessoas aqui, talvez esses primeiros autores sejam contemporâneos do próprio Evangelho de João, como Inácio de Antioquia, ou então 1 Clemente, que está citado numa carta paulina, esse autor, está lá em Colossenses, o Clemente que escreveu 1 Clemente. Meus irmãos, Jesus alimentou uma vasta multidão de uma forma que lembra muito uma celebração cristã eucarística. Então essa multiplicação dos pães aqui, de alguma forma, é a primeira celebração eucarística que acontece na história. E essa é interessante que não é somente João que descreve a multiplicação dessa forma. O Evangelho de Marcos, ao qual nós estamos estudando todos os domingos, pronto, meus irmãos. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo agora? Ótimo. Não sei o que eu faço com esse negócio aqui, mas tudo bem. Meus irmãos, Jesus alimentou uma vasta multidão de uma forma que lembra muito uma celebração cristã de Eucaristia. E esta alimentação acontece na Páscoa, que celebra a dádiva do maná. Todas essas tradições, todas essas verdades estão unidas nesse momento aqui, presente. Meus irmãos, a Páscoa se misturou com a Eucaristia de uma maneira muito, mas muito profunda. Mas existe uma grande diferença entre a Eucaristia de Jesus e a dádiva do maná no passado. O maná ele não podia ser guardado para o outro dia, pois ele se perdia de um dia para o outro. Porém, o pão que Jesus está oferecendo, ele deve ser guardado e nenhum dos seus pedaços deve ser perdido. A abundância do maná ficou disponível no passado, no deserto. O pão que Jesus oferece continua presente e disponível.
O dom de Jesus deve ser oferecido a todos aqueles que vão até os seus discípulos em busca de pão. Os discípulos de Jesus são aqueles que recebem a própria ordem de Jesus de cuidar da correta distribuição do pão eucarístico de Jesus. Esse pão deve ser distribuído a todos aqueles que ainda viriam a crer em Jesus. Jesus ordena, ao contrário do maná, reúnam, guardem, zelem, não percam nenhum desses pães. A preocupação sobre os pães aqui, ela vai muito além do aspecto meramente histórico, daquele momento, e vai muito além até mesmo do ensinamento eucarístico. O que não se perca vai muito além do evento histórico ou de um ensinamento sobre a Eucaristia. Essa é uma preocupação do Evangelho de João teológica. O que nada se perca de Jesus deve ser lido, levando em consideração aquilo que Jesus vai afirmar mais adiante no seu Evangelho. Nesse mesmo capítulo, no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 39, em que Jesus diz o seguinte: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nada daquilo que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Ou então, da profecia de Caifás, no dia em que Jesus está sendo crucificado, em que ele fala que Jesus não morreu somente para a nação de Israel, mas também para que os filhos de Deus dispersos se reúnam em uma unidade. Capítulo 11, versículo 53. Ou então na oração sacerdotal de Jesus, em que Jesus diz que, ora, enquanto estive com ele, eu os guardava em teu nome, todos estes os quais você me destes, e eu os defendi e nenhum deles se perdeu. João 17, 12. Ou então, quando Jesus fala ainda no final do Evangelho, no capítulo 18, versículo 9, não perdi nenhum daqueles para os quais você me deste. A preocupação de Jesus para que o pão não se perca vai muito além da preocupação com o pão. Ela diz respeito também a uma preocupação com os discípulos, com a igreja. Os 12 cestos de pães que foram reunidos apontam para o fato de que os seguidores de Jesus, os discípulos, eles são a verdadeira preocupação de Jesus. Os 12 cestos são reunidos, os 12 santos são reunidos e dizem respeito e apontam para o fato de que o pão que é partido na Eucaristia é o símbolo da união que deve caracterizar os discípulos de Jesus. Os seguidores de Jesus devem ser unidos. O apóstolo Paulo, ele possui um pensamento muito parecido quando ele afirma em 1 Coríntios capítulo 10, 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos nós participamos de um único pão. É o que Paulo diz. Não é por acaso que o primeiro manual de liturgia da igreja, a Didaquê, no capítulo 9, versículo 4, diz que as pessoas deveriam, no momento de participar do pão, fazer essa seguinte oração, que lembra muito a linguagem de João capítulo 6. Da mesma forma como esse pão partido havia sido semeado sobre as colinas e depois foi recolhido para que se tornar um, assim também seja reunida a tua igreja desde o fim da terra, desde os confins da terra no teu reino, porque teu é o poder e a glória por Jesus Cristo, para sempre. Amém. Essa mistura, Páscoa e Eucaristia, foi percebida pela igreja primitiva, que enxergava na oração do Pai Nosso, mais especificamente no pedido pelo pão nosso de cada dia, essa semelhança com o maná. Para os primeiros cristãos, nessa oração nós não estávamos apenas pedindo pelo nosso alimento cotidiano. Para os primeiros cristãos nós estamos pedindo muito mais.
Nós estamos pedindo pelo pão espiritual. Nós estamos pedindo pelo pão de Deus, pelo pão eucarístico. Não é por acaso que existem relatos de que no primeiro e no segundo século as igrejas se reuniam em alguns lugares para celebrar a Eucaristia todos os dias de manhã antes do alvorecer. Não é por acaso também que desde o início o Pai Nosso foi colocado pelos cristãos para ser orado no momento da Eucaristia. Porque eles entendiam que o pão que a gente está orando é pão que nós participamos todos os dias, todos os domingos, todos os momentos que nós participamos da comunhão com o nosso Senhor. Mas a história que nós lemos aqui no Evangelho, ela continua. E a gente não leu até apenas o versículo 15. A gente leu muito mais do que tudo isso, não é mesmo? E então a gente deve se perguntar, inicialmente, qual o significado teológico que João, a comunidade joanina, queria transmitir com tudo que a gente falou até agora. E o significado é esse. Assim como Moisés trouxe a salvação física ao povo de Deus lá no passado, conduzindo-os através das águas e alimentando-os com o maná no caminho até a terra prometida, hoje, Jesus, o profeta prometido por Moisés, traz a salvação espiritual ao povo de Deus, conduzindo-os pelas águas do batismo e alimentando-os com o pão eucarístico da palavra de Deus, enquanto nós estamos caminhando para a vida eterna. E a história continua. Nós observamos Jesus subindo e indo embora para o monte. As pessoas queriam transformá-lo em rei, mas Jesus não queria. Jesus sobe ao monte e vai para o lugar onde ele desfruta a verdadeira comunhão com Deus. Em seguida, os discípulos entram no barco de tarde, anoitece, fica escura. E noite no Evangelho de João é sempre um sinal de trevas, de medo. Sempre tem essa conotação ruim. E nós encontramos os discípulos com medo. Não está escrito. Nos outros evangelhos nos diz. Mas eles estão nessa situação que os outros evangelhos colocam nessa situação de medo. O evangelho de João diz apenas que anoiteceu. Até que Jesus vai até o encontro deles no barco. E a revelação, o milagre acontece. E o milagre não é Jesus caminhando sobre as águas. Por mais impressionante que seja essa cena, o milagre está na afirmação de Jesus. Jesus chega dizendo para eles, sou eu, ego eimi, em grego, o eu sou. Pela primeira vez no Evangelho de João, Jesus afirma, eu sou, para os seus discípulos. Nesse momento, Jesus clama para si algo profundo, que ele e o Deus de Israel são a mesma pessoa, são a mesma coisa. Eu sou. No mar, distante da multidão, os discípulos têm uma completa revelação de quem é Jesus. Eles têm um encontro com Jesus. E essa revelação é muito importante para o que vai se desenrolar. Por quê? Porque somente os discípulos tiveram essa revelação. A multidão não. A multidão não tem. A leitura continuará nas próximas semanas e nós vamos observar que justamente pelo fato da multidão não ter essa revelação especial de Jesus, aquelas pessoas que antes queriam transformar Jesus em rei, agora elas começam a questionar Jesus e vão se escandalizar com ele. E um conflito vai se estabelecer entre Jesus e a multidão e até mesmo alguns dos seus seguidores que não estavam naquele barquinho. E enquanto esse conflito aumenta, mais revelação sobre quem Jesus é e mais sobre o que é o pão que nós participamos, mais revelações irão acontecer. Até aqui, Jesus nos dá o milagroso pão do céu. Até aqui, Jesus é assim como Moisés. Mas adiante, nós vamos ver que Jesus dá o verdadeiro pão do céu. Até aqui, nós vamos ver que Jesus mais adiante, vamos ver que Jesus é maior do que Moisés. Nós vamos ver Jesus falando que o pão é aquilo que dá a vida. E Jesus conectando o pão à sua ressurreição. Mais adiante,
Jesus vai aprofundar mais esse conhecimento e vai falar que esse pão não tem relação apenas com a vida ressurreta dele, mas com a sua morte. E Jesus vai utilizar no Evangelho de João uma linguagem um tanto quanto crua, afirmando que nós devemos mastigar a carne do Filho do Homem. Por enquanto, a verdade que nós temos até o versículo 21 é que o verdadeiro alimento que o cristão precisa para permanecer firme na fé está disponível neste altar, onde nós temos comunhão com nosso Senhor, com a sua igreja, tanto a de hoje quanto a do passado. Neste pão, nós celebramos que um dia nós seremos feitos um novamente. Nestes sagrados mistérios, nós nos alimentamos com Jesus, de Jesus. Amém?